Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 997. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 9 minutos da segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, segue com algumas tarifas, e preocupado. Muito preocupado o professor Bagdadi com esse contexto internacional de 2026, de início de 2026. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 997, horário novo, né, cara? Estamos gravando aqui às 19 horas, né, aqui no YouTube. Deixo boas-vindas a todo mundo que está acompanhando essa live aqui no YouTube, todo mundo que vai acompanhar a gente pelo podcast, sejam todos muito bem-vindos. Fazer aquele pedido de sempre, né, Daniel? Compartilha os episódios, né, comenta, dá as 5 estrelinhas lá pra gente, né, se você gostar. Se não gostar também pode dar as 5 estrelinhas que a gente aceita. Se inscreve no canal do Petit Jornal no YouTube, se inscreve no canal de corte do Petit Jornal, porque tudo isso ajuda demais a gente. Daniel, eu queria começar o nosso episódio falando um pouquinho sobre mais um capítulo desse arranca-rabo entre Donald Trump e o Fed, né? O que está acontecendo? Qual é a do Powell? Né? O que a gente pode esperar dessa treta aí entre o governo dos Estados Unidos, né? Basicamente o Departamento de Justiça, e o Fed? Explica pra gente. Tanguy, é bastante grave o que tem acontecido nos últimos dias. Vamos pelo começo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra o presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell. O foco dessa investigação é uma possível declaração falsa do Powell no Senado em junho do ano passado sobre custos, escopo e mudanças no projeto de reforma da sede do Fed em Washington. O próprio Fed confirmou o recebimento de intimações federais para entrega de documentos. A reforma, na prática, Tanguy, é a reforma de 2 prédios históricos próximos ao National Mall e ela está custando cerca de 2,5 bilhões de dólares. O projeto já vinha sendo criticado pelo governo Trump desde o ano passado por aumento de gastos e por questões de licenciamento urbano. Isso aqui eu achei engraçado, né? O Trump, que demole uma ala inteira da Casa Branca, agora é defensor do patrimônio histórico dos Estados Unidos. Enfim, feito esse pequeno desabafo, seguimos aqui. O Powell, que veio a público, se pronunciou, que é algo bastante atípico para o presidente do Banco Central. Ele afirmou que a investigação está sendo usada como instrumento de pressão para forçar o Fed a cortar juros. Segundo ele, a ameaça de acusações decorre da decisão do Banco Central de agir com base no interesse público e não nas preferências do presidente de ocasião. O Powell, inclusive, declarou que seguirá no cargo e que a investigação não afetará sua atuação. O Powell fica no cargo apenas até maio desse ano, o que sugere para mim, Tanguy, que a gente está falando de uma vingança. Ou seja, o presidente Trump, muito incomodado com a atuação do Powell nesse um ano e pouquinho, ele acaba justamente querendo passar uma mensagem muito clara, que é a seguinte: olha, você não me obedeceu, vou te punir, vou infernizar a sua vida, e o novo presidente do Fed, fique sabendo que se você não me obedecer, eu vou te punir, eu vou infernizar a sua vida. Nem que seja para trazer nem que seja para trazer um embaraço, né? Uma dor de cabeça. Claro. Você mexe com a reputação da pessoa, vai ter que se defender, vai ter trabalho e tal. Então você joga uma bomba no colo do Powell e ele vai embora com esse problema na cabeça. Mesmo que seja apenas uma questão jurídica, uma questão judicial, ele fica com a reputação dele bastante abalada, mesmo que temporariamente. Em entrevista, o Trump afirmou não ter conhecimento da investigação, Tanguy. Não sei do que se trata,
E aí ele disse mais, o Trump disse o seguinte, criticando o Powell, né, em referência ao Powell, abre aspas, não é muito bom no Fed e também não é muito bom em construir prédios, fecha aspas. O Trump é um brincalhão, né? É um brincante, ainda deu uma alfinetada no Powell. É importante registrar que o DOJ, né, o Departamento de Justiça, já abriu investigações contra outros críticos ou opositores do Trump, como é o caso do James Comey, ex-diretor do FBI, Adam Schiff, senador, e Letitia James, procuradora-geral de Nova York. Esses casos acabaram anulados por irregularidades, mas, de qualquer forma, a gente está falando de um constrangimento e de um problema que acaba sendo criado por essas pessoas. O governo Trump tenta remover Lisa Cook, diretora do Fed, isso está na justiça. E eu achei muito interessante, Tanguy, que nós tivemos uma reação dos ex-presidentes do Fed vivos. São eles Janet Yellen, Ben Bernanke e Alan Greenspan. Os 3 ex-presidentes do Fed vivos divulgaram uma nota conjunta. E nessa nota conjunta, eles dizem o seguinte, abre aspas, a investigação criminal noticiada contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, é uma tentativa sem precedentes de usar ataques de promotores para enfraquecer sua independência, fecha aspas. É algo muito grave o que está acontecendo nos Estados Unidos. É claramente o Donald Trump, uma vez mais, tentando alargar o seu poder, tentando testar os limites do seu poder como forma de subjugar organizações e instituições que são autônomas nos Estados Unidos, e ele tenta, ao máximo, concentrar poderes em suas mãos. E a gente tem que assim, deixar claro também que compensa, né, Daniel? O crime compensa. Ele vai tentando alargar e, na prática, vai alargando, né? Você tem uma proteção institucional muito, muito débil nos Estados Unidos contra esses arroubos do Trump. Ele vai fazendo, ele vai avançando, ele vai agindo, né? É importante a gente não normalizar o que aconteceu na Venezuela no dia 3 de janeiro, né? A gente está falando sobre os Estados Unidos usando a força militar contra um país soberano, e aqui não é uma defesa do Maduro, longe disso, mas contra um outro país sem autorização do Congresso, né? Então você está agindo em desacordo com o direito internacional, em desacordo também com as leis americanas, né? E os Estados Unidos, eles vão levando como se isso fosse, como se não tivesse jeito, né? Como se não tivesse alternativa, como se não tivesse solução. Aliás, Daniel, eu queria, já puxando para a próxima pauta, o Trump também está querendo se envolver, ainda que politicamente, a gente não sabe se militarmente, na questão que está acontecendo no Irã. A gente falou no episódio que a gente gravou hoje mais cedo, né, no bate-papo 996, que a gente tem, de fato, manifestações que estão rolando no Irã desde 28 de dezembro do ano passado. Essas manifestações vêm ganhando cada vez mais força, cada vez mais peso, e a gente já noticiou também que Donald Trump disse que, se continuarem matando pessoas, os Estados Unidos podem agir. O Irã hoje, Daniel, afirmou que tem canais de comunicação abertos com os Estados Unidos, então que essas negociações estão acontecendo, e aí você tem o Trump que, no momento em que o Irã faz um movimento de dizer que, olha, a gente está negociando, existem canais abertos e tal, o Trump ele vai lá e dobra a aposta. O que ele diz é: espero que haja um encontro, queremos que haja um encontro entre integrantes do governo dos Estados Unidos e integrantes do governo iraniano, mas é possível que a gente haja antes da reunião acontecer. Então, é de fato uma questão de ir subindo o tom, né? De você elevando as possibilidades, e a gente está falando sobre algo que pode ser realmente bastante grande. Algo que eu acho importante deixar claro, Daniel, que quando a gente fala sobre manifestações como essas, a gente falou no episódio de hoje mais cedo, é que, claro que é um momento muito sério para o regime iraniano. Claro que a gente está falando sobre um momento muito, muito perigoso, né, para o governo, para o regime iraniano. É um momento no qual a gente está mais perto de uma queda desse regime. Mas não é um regime que está nas cordas ainda. Pode ir para as cordas. Hoje, por exemplo, a gente teve uma mobilização de milhares de pessoas nas ruas de Teherã em sinal de apoio ao regime iraniano. Ah, mas isso foi o governo que fez, isso não importa. Você tem um regime que ainda tem uma certa capacidade de mobilização. Então, o presidente iraniano, por exemplo, Massoud Pezeshkian, convocou a população para uma marcha de resistência contra a violência dos manifestantes, que são chamados, né, pelo governo de criminosos terroristas urbanos. E aí você tem algumas coisas que dão muita força para o governo, né, que dão
um argumento para o governo. O primeiro deles é: esses manifestantes estão sendo respaldados pelos Estados Unidos. A gente está falando sobre gerações e gerações de pessoas no Irã que, por vários motivos, detestam os Estados Unidos. Por conta das intervenções do passado, por conta de uma retórica do governo, não importa, mas que não gostam dos Estados Unidos e soa como algo vindo de fora, soa como algo estrangeiro. Essa galera foi para as ruas, mas não é por um interesse do Irã, é por um interesse dos Estados Unidos. E um segundo ponto, isso o governo iraniano vem explorando bastante também, é o fato de que você tem ataques a mesquitas, por exemplo. Então você tem uma associação por parte da galera que está fazendo as manifestações entre a religião e o poder do regime iraniano, que é um regime teocrático. Então você teve 53 mesquitas atacadas, além de 180 ambulâncias. A gente tem certeza que isso de fato aconteceu? Pô, não, a gente não tem certeza. Mas, de qualquer maneira, é importante notar que você tem um regime iraniano que se coloca numa posição de: olha, não é que está perdido que a gente vai entregar os pontos, não. A coisa ainda tem muita coisa para acontecer, e essa resistência do governo iraniano certamente segue a partir daqui. Você tem uma nova ONG agora, né, a Iran Human Rights, falando em 648 mortos. A ONG Rana, que a gente falou sobre ela mais cedo, agora fala em 538 mortos, né? Então, entre eles, 490 manifestantes e 48 membros das forças de segurança. Mas essa manifestação de hoje, por exemplo, ela basicamente lembra dos mortos das forças de segurança, né? A gente está falando ali sobre pessoas que são consideradas mártires porque estavam tentando proteger a ordem pública no momento no qual pessoas foram às ruas para causar quizumba, né? Então, o que está acontecendo no Irã está muito vivo ainda, né? Não dá para a gente cravar ainda o que vai acontecer ao longo dos próximos dias. Tanguy, registro que há exatos 34 minutos o presidente Donald Trump ele foi para a rede social dele, a Truth, e publicou uma mensagem dizendo o seguinte, aqui numa tradução livre, né? Com efeito imediato, qualquer país que fizer negócios, ele usou aqui a expressão doing business, com a República Islâmica do Irã, vai pagar tarifas de 25% em qualquer negócio que seja feito com os Estados Unidos. E aí ele falou de business de novo. Essa ordem final, né, e tem efeito imediato. Obrigado pela atenção de vocês nesse assunto. Como sempre, o Trump não é muito claro, né, porque 25% de tarifa caso você faça algum tipo de negócio com o Irã e você vai receber também uma tarifação de 25% em qualquer tipo de negócio com os Estados Unidos. Achei um pouco, né? Não é a mesma coisa. Quer dizer, se você fizer negócios com o Irã, você vai pagar 25% de tarifas caso faça negócios com os Estados Unidos. Só que business é um pouco mais abrangente, né? Pode ser investment, pode ser trade, não é apenas exportações e importações, tarifar, enfim. Aqui ele deixa em aberto a possibilidade de tarifar investimentos nos Estados Unidos, né? De tarifar além do comércio. Como sempre, o Trump não é exatamente muito claro nas suas comunicações. Agora, Daniel, a gente está no dia 12 de janeiro e olha a quantidade de coisa que está acontecendo, né? Olha a quantidade de reviravoltas que a gente tem aqui a colar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Europa, inclusive. E eu quero sempre lembrar que ter uma segunda nacionalidade é uma boa opção, é uma boa alternativa caso você tenha essa possibilidade. Claro que isso não é algo absolutamente abrangente, mas se você souber, por exemplo, que algum antepassado seus pais, seus avós, seus bisavós já tiveram um passaporte estrangeiro, principalmente em português, italiano ou espanhol, a gente deixa aqui a recomendação da Você Europeu e da Você Português. Tem um link que está na descrição desse episódio e eles podem fazer tudo o que você precisa para saber da viabilidade. Dá para você ter esse passaporte? Não dá? É possível? E eles fazem tudo o que você precisa para conseguir essa nacionalidade. A gente está falando sobre investigação de documentos, tem advogados no Brasil e no exterior. Dá para fazer sozinho? Dá, mas é muito mais difícil, é muito mais demorado. Você vai cair um monte de buracos sem saída, né, que não dá para saber exatamente como é que faz, não ter clareza sobre isso. E a Você Português é uma super especialista. O link está na descrição desse episódio. Se você tiver essa possibilidade, não perde, porque é uma oportunidade para você, para sua família, oportunidade de trabalho, oportunidade de viagem, né, de turismo, enfim, uma série de facilidades que se abrem caso você consiga um passaporte desses países europeus, Daniel.
Tanguy, eu registro aqui que sou cliente da Você Português, recomendo demais o trabalho deles, link no descritivo desse episódio, entre em contato, conheça o trabalho da Você Português. O mundo está em ebulição, é importante ter alternativas, um passaporte europeu te oferece alternativas. Lembrando que teremos eleições na terrinha, hein, Tanguy? Eleições para presidente. E vamos acompanhar aqui no Petit Jornal. Mas fica a recomendação do trabalho da Você Português, link no descritivo. Daniel, sigamos. O que mais você trouxe pra gente aí de bom? Tanguy, eu queria registrar que nós tivemos, claro, a aprovação pela Comissão Europeia do acordo entre União Europeia e Mercosul na última sexta-feira. E é importante registrar quais são as expectativas desse acordo. Expectativas, inclusive, levantadas por institutos dos dois lados. Quando a gente pensa, por exemplo, para o Mercosul, 92% das exportações do bloco à União Europeia estarão isentas de tarifas em até 10 anos. Nós temos aí 99 mil toneladas de carne bovinas isentas, e aí tendo uma cota. Nós temos cotas extras para exportação de aves, carne de porco, açúcar, etanol, arroz, mel, milho e milho doce. Estima-se um crescimento adicional no Mercosul de 0,2% até 2040, então é um impacto alongado no tempo. Nós temos aí a expectativa de um ganho na balança comercial de 169,2 bilhões de dólares no ganho da balança comercial do Mercosul. Temos aí a expectativa de alta nas importações de 0,92% até 2040 e alta de 0,97% no que diz respeito às exportações até o ano de 2040. Então, são impactos econômicos relevantes. É claro que agora a gente vai precisar da aprovação no Parlamento Europeu, mas muito provavelmente essa aprovação acontecerá. Na sequência, nós precisaremos das aprovações aqui no Mercosul, quer dizer, dos países do Mercosul, dos parlamentos dos países do Mercosul, mas a expectativa é que isso também seja conseguido com alguma facilidade, com alguma velocidade. E no dia de hoje, o chanceler alemão, o Merz, ele, Tanguy, embalou de vez e levantou a possibilidade da assinatura de um acordo de livre comércio entre União Europeia e Índia até o final de janeiro, quer dizer, até o final desse mês. Os presidentes da Comissão Europeia e também do Conselho Europeu devem viajar à Índia caso o texto seja concluído. Nós estamos falando de conversas que têm sido descritas como muito intensas. Tem muitos elementos aí que ainda precisam ser equacionados. Por exemplo, os indianos não aceitam reduzir as importações de petróleo russo, que é uma exigência dos europeus. Mas, de qualquer maneira, fica muito claro que o Merz já entendeu qual é o caminho, aliás, ele nunca teve dúvida disso, é abrir novos mercados para os produtos europeus dentro de um contexto econômico extremamente desafiador, com aumentos de tarifas nos Estados Unidos e com potencial guerra comercial com os chineses. Aliás, isso não é exatamente uma novidade. O próprio plano estratégico da União Europeia já trazia entre as suas prioridades a celebração de acordos comerciais com grandes mercados emergentes, e estavam lá listados nominalmente o Mercosul, a Índia, a Indonésia e a Austrália. O pensamento alemão nesse cenário, né, Daniel, é que já passou o acordo com o Mercosul, ou seja, os países que votaram a favor do acordo com o Mercosul tendem a votar favoravelmente a um acordo com a Índia. Então o momento é agora. Claro que a gente sabe, né, Daniel, que daqui a 6 meses você pode ter tido uma reconfiguração. Você tem governo que caiu, você tem uma pauta que ficou impopular, você teve manifestações de agricultores, você teve sei lá o que pode acontecer, né? Então a ideia do Merz meu amigo, aprovou o acordo com o Mercosul, vamos tentar abrir a porteira, né? Vamos tentar aprovar os outros acordos logo e de repente a gente consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só. O desgaste é o mesmo, né? Já conseguiu o desgaste já aconteceu, a França já se manifestou contra, já vai ter que engolir. Aprova logo, a França provavelmente vai ser contra o acordo com a Índia também. Então, a ideia da Alemanha já embala de uma vez
e já fica com um outro acordo. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre Donald Trump, que está mirando na Venezuela, mas está querendo acertar também em Cuba. Hoje, o presidente dos Estados Unidos afirmou que não haverá mais petróleo nem dinheiro da Venezuela para Cuba, né? Então, Trump sugeriu que Cuba deveria fazer um acordo com Washington, e não com a Venezuela, um acordo com Washington, antes que seja tarde demais. A gente sabe, né, Daniel, que a Venezuela, claro que era uma questão para os Estados Unidos, mas a Venezuela é uma questão para os Estados Unidos há relativamente pouco tempo. A gente está falando sobre os últimos 20 e poucos anos. Cuba é uma questão para os Estados Unidos desde 1959. É uma questão muito mais profunda. Então, no momento em que os Estados Unidos passam a ter controle sobre o petróleo venezuelano, e a gente não tem como colocar isso em outros termos, né, Daniel? Os Estados Unidos passam a ter controle sobre o petróleo venezuelano, empresas americanas é que vão explorar o petróleo da Venezuela. Não tem outra forma de chamar isso. Aliás, você tem inclusive um acordo que está sendo negociado, já foi anunciado pelo Trump, entre os Estados Unidos e a Venezuela, em que você tem uma exploração ali de 2 bilhões de dólares em petróleo venezuelano que vai ser administrado pelos Estados Unidos, né? Petróleo que vai para os Estados Unidos e que essa grana vai ser administrada pelos Estados Unidos. O objetivo, naturalmente, dos Estados Unidos é, dessa forma, tentar secar Cuba, né? Deixar Cuba com problemas energéticos ainda maiores. Cuba vem enfrentando apagões, problemas sérios de abastecimento, e a lógica dos Estados Unidos agora é: derrubei o governo do Maduro, quer dizer, o governo continua lá, mas não é mais o Maduro. Os Estados Unidos passam a ter uma interlocução mais intensa com a presidente, né, a Delcy Rodrigues. A gente teve, inclusive, o Trump dizendo que pretendia encontrar com a Delcy Rodrigues em algum momento, a gente nunca sabe se isso vai de fato acontecer, mas dessa maneira, dar o próximo passo e tentar isolar e enfraquecer Cuba também. Aliás, uma coisa muito simbólica que aconteceu hoje, Daniel, aqueles sistemas, né, de monitoramento de navios, um navio chinês que estava indo em direção à Venezuela, é um petróleo que já estava inclusive pago, porque é uma questão de dívida, né? Então a Venezuela tem uma dívida com a China e, portanto, paga com petróleo, fez um retorno, né? Voltou. Então estava indo em direção à Venezuela e acabou voltando sem abastecer. Ou seja, os Estados Unidos conseguiram o seu objetivo, que era tirar essa possibilidade da China se abastecer de petróleo na Venezuela. E agora, claramente, o próximo objetivo é enfraquecer a ilha de Cuba, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje, uma nota um pouco mais leve nesse mundão de meu Deus, ou você tem mais alguma pauta? Não, vambora. O que você trouxe pra gente aí hoje? Tanguy, no dia de hoje eu quero repercutir o lançamento das contas do Javier Milei em inglês nas redes sociais. Ele compartilhou seus novos perfis com um vídeo, sim, um vídeo do seu alter ego e super-herói. É um super-herói, né, musculoso, aquela estética de super-homem, etc. Só que ele tem uma capa amarela, tem uma roupa preta, aí ele vai voando pela Avenida 9 de Julho em Buenos Aires, aparece ali o obelisco, depois aparecem imagens do próprio Javier Milei, e junto a essa postagem ele destacou o seguinte: convido vocês a seguirem minhas contas oficiais nas redes sociais em inglês, a postagem está em inglês. E aí, Tanguy, ele coloca o seu slogan, né? Só que ele coloca o seu slogan em inglês. E o slogan dele em inglês ficou: Long live freedom, damn it. Ok, né? Viva la libertad, carajo, é o que ele vive falando em castelhano, mas em inglês ficou Long live freedom, damn it. É isso, Ok. Tanguy. A gente está falando de um presidente da Argentina que viu aí o seu super-herói. Inclusive, eu estou olhando aqui na conta dele em inglês no Instagram, a conta dele em inglês no X, pelo menos no momento em que eu me preparava para fazer esse podcast de hoje, estava suspensa. Não sei por quê, mas estava suspensa, dizendo que a conta tinha violado as regras da rede. Pode ser que a suspensão já esteja suspensa quando os nossos amigos e amigas ouvirem esse episódio, mas de qualquer maneira você pode ver o personagem Javier Milei, ou melhor, o personagem que está aí destruindo o Estado e está lutando pela liberdade. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que o Capitão ANCAP vai fazer.
Lembrando que teve um super-herói aí na América Latina que deu meio errado, né, Daniel? O Maduro também tinha lá o super-herói dele e Cara, também deu errado, né? a quantidade de comentários lembrando o Milei exatamente disso é enorme. O pessoal dizendo, ô Milei, você odiava o Maduro, mas fez a mesma coisa. Também criou um super-herói para chamar de seu. Então talvez você esteja mais próximo do Maduro do que você gostaria de admitir. Muita gente nos comentários acabou lembrando o Milei realmente desse fato. Agora, Daniel, se a pessoa quiser aula sobre Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Cuba, né, China, todos os países que a gente mencionou aqui hoje, tem tudo lá em peticursos.com.br. Acessa lá só para dar uma olhada no catálogo, só para dar uma olhada no que a gente já tem preparado lá. E quando você se tornar aluno, você passa a ter acesso imediatamente. E lembro que amanhã, terça-feira, 13 de janeiro, às 19 horas, nós temos mais uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal. É uma aula que fala sobre a volta dos impérios, nessa lógica imperial que está retornando com força, né, que vai certamente ditar esse ano de 2026. Não perde, não. Amanhã, às 19 horas, a gente vai estar lá. Vem com a gente. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado, de mídia ou de uma grande produtora, é um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal. A chave Pix está no descritivo. A chave que é petitjornal.pj@gmail.com. É uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba funcionando super bem para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta às 17 horas. Amanhã a nossa live aqui vai ser um pouco mais cedo para você que está no podcast. Nada muda, né? Vai pro podcast no horário de sempre. E lembrando que nós gravamos o episódio hoje pela manhã, que está disponível no feed, falando longamente sobre a situação no Irã. Fica a recomendação, se você ainda não ouviu, ouça que ficou muito legal. Nos vemos amanhã. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.